E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender uma das maiores, se não a maior revolução científica de todas. Se prepare para ver como a nossa ideia sobre a realidade foi completamente virada de cabeça para baixo em pouquíssimo tempo. Vamos nessa! Para a gente começar, fica aqui essa provocação. E se as leis que a gente usa para entender o movimento dos planetas, por exemplo, simplesmente não funcionassem lá no mundo invisível dos átomos? Pois é, foi essa a pergunta que deu o pontapé inicial em tudo. Pensa só, lá no final do século XIX, a sensação era de que a física estava praticamente fechada, completa. As leis de Newton, a tal da física clássica, eram um sucesso absurdo, explicavam tudo, ou quase tudo. E esse quase é a palavra mais importante da nossa história. Então, o cenário era esse. De um lado, a física clássica, que funcionava super bem para tudo que a gente conseguia ver. Do outro, dois probleminhas bem chatos que ninguém sabia resolver: a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. Eram como duas pequenas, mas insistentes, rachaduras na base de um prédio que parecia perfeito. E para consertar essas rachaduras, não adiantava usar as mesmas ferramentas. Era preciso algo completamente novo, uma ideia realmente radical que ia mudar o jogo para sempre. Mas olha, essa revolução não saiu do nada, não. O terreno já estava sendo preparado há décadas. Descobertas aqui e ali, ideias sendo jogadas na mesa, eram peças de um quebra-cabeça gigante que ninguém ainda sabia como montar. E aí, chegamos a este ano, 1900. Guarda bem esse número. Ele é considerado o marco zero, o momento exato do nascimento da teoria quântica. E tudo por causa do trabalho de um físico alemão. O nome dele era Max Planck. Tentando resolver o problema da radiação de corpo negro, ele teve uma ideia que soava como loucura na época. E se a energia não fosse um fluxo contínuo, como uma rampa, mas sim trocada em pequenos pacotinhos, como degraus numa escada? Ele chamou esses pacotes de quanta. E essa ideia, resumida na famosa fórmula E igual a h nu, foi o primeiríssimo passo para o mundo quântico. O mais curioso é que nem o próprio Planck botava muita fé nisso. Achava que era só um truque matemático. Mas um jovem físico resolveu levar essa ideia estranha muito a sério e usá-la para resolver outro mistério da física. Em 1905, seu ano milagroso, Einstein pensou: bom, se a energia vem em pacotes, será que a própria luz é feita desses pacotes? Ele basicamente sugeriu que a luz, que todo mundo via como uma onda, também podia se comportar como um monte de partículas de energia. Essa frase que ele escreveu é considerada a mais revolucionária da física no século XX. Para e pensa, a luz, descrita como pacotes localizados em pontos no espaço. Era uma ideia que quebrava completamente com tudo que se pensava na época. Esses quanta de energia da luz que Einstein descreveu, hoje a gente conhece por um nome bem famoso, o fóton. Curiosamente, esse nome só foi criado mais de 20 anos depois, mas a ideia já estava lá, virando o mundo da física de cabeça para baixo. Ok, a energia agora vinha em pacotes. A luz também. Qual seria o próximo passo lógico? Aplicar essa mesma regra estranha para a própria matéria, lá no coração do átomo. A grande sacada veio em 1913, com Niels Bohr. Ele olhou para o modelo do átomo e aplicou a ideia quântica. Ele disse que os elétrons não podiam ficar em qualquer lugar. Eles estavam presos em órbitas específicas, como se fossem planetas em trilhos. E para pular de um trilho para o outro, o elétron tinha que absorver ou soltar um pacotinho de energia. E voilá! Isso explicava perfeitamente por que os átomos só emitem luz em cores muito específicas. A essa altura, as peças do quebra-cabeça estavam todas na mesa. Energia, luz e até os átomos seguiam regras quânticas. O que aconteceu a seguir foi uma verdadeira explosão de progresso, que amarrou tudo isso em uma teoria só. E a faísca para essa explosão foi uma pergunta muito ousada. Se a luz, que a gente sempre pensou ser uma onda, pode agir como partícula, será que o contrário também acontece? Será que um elétron, que a gente sempre viu como uma partícula, pode agir como uma onda? A resposta foi um gigantesco sim. Em 1924, Louis de Broglie propôs exatamente isso. E no ano seguinte, em 1925, a coisa toda explodiu. Duas equipes diferentes, de um lado Heisenberg e Born e do outro Schrödinger, criaram cada uma do seu jeito a matemática necessária para descrever essa nova realidade quântica. E o resultado disso foi a demolição completa da nossa visão de mundo. A ideia de que algo é ou uma onda ou uma partícula simplesmente deixou de existir.
No mundo quântico, as coisas são, de algum jeito estranho, as duas coisas ao mesmo tempo. E aquelas duas teorias que surgiram? No fim das contas, elas descreviam a mesma realidade bizarra. Eram só duas maneiras matematicamente diferentes de dizer a mesma coisa. Então, vamos recapitular. De 1900 até 1925, em só um quarto de século, a física foi de temos uns probleminhas aqui para uma mudança total de paradigma, jogando fora ideias que duraram séculos. Foi uma das transformações mais rápidas e profundas da história do pensamento humano. E essa jornada toda nos deixa com uma pergunta final, né? A revolução quântica nos deu lasers, computadores e um entendimento incrível da matéria. Mas o que mais será que está escondido nessas regras tão estranhas do universo quântico, só esperando para ser descoberto? A história com certeza continua.